assim como a gente já deixou também da aula de segunda-feira. Não perca a chance! Na FAEL, você dá um up na carreira pagando só R$ 2,50 por dia. Matricule-se já! Cursos 100% online a partir de R$ 5,00 por dia. É só na FAEL. Confira os cursos. Bom, pessoal, para quem não tem os meus contatos ainda, tá? É cristiane.leopoldo@fael.edu.br, meu e-mail somente institucional, meu telefone ali embaixo, 9843-5249, só WhatsApp, tá? Dificilmente, às vezes, eu consigo estar atendendo uma ligação pela demanda, como eu citei, né? Mas não tem problema, pode gravar áudio que eu escuto todos os áudios de vocês. O objetivo legal de estágio e fundamentação, vou até passar porque vocês têm dentro do manual isso, tá? Só para a gente não coisa. Os cursos que a gente tem dentro da FAEL e que podem estar presentes hoje aqui seriam a licenciatura em Geografia, segunda licenciatura em Geografia, formação pedagógica docente em Geografia, e os demais cursos todos têm segunda licenciatura em formação pedagógica docente. Então, a gente tem História, tem o Português, e tem a matemática também, com suas segundas licenciaturas ou formações pedagógicas. Quando abre a disciplina de estágio, tá? A disciplina de estágio para os cursos de 4 anos, ela sempre vai abrir da quarta fase do curso até o sétimo, do quarto semestre letivo até o sétimo semestre. Para o curso de formação ou segunda licenciatura, com duração de 1 ano, serão 2 semestres de estágio letivo. Então, o aluno já entra na faculdade cursando estágio supervisionado. O estágio supervisionado de Geografia, só me confirma se tem alguém de Geografia, dá um oi aí para mim. Se tiver, eu faço a explicação, senão a gente passa adiante. Oi, alguém de Geografia? Não. Não. Beleza. Segunda licenciatura em Geografia também não. História, alguém? Acho que não. Não se identificou. Vamos passar a História. Segunda licença, Matemática, 4 anos, alguém? Matemática, só a segunda licenciatura. Tá, então vamos aqui, segunda licenciatura em Matemática ou formação pedagógica docente em Matemática. Então, o aluno passa por duas disciplinas de estágio supervisionado, sendo que a primeira seria aqui os anos finais do ensino fundamental, que seria de 6º ao 9º ano. Aqui só desconsidera a data, que eu não tive tempo de alterar, que é do semestre passado, tá, que eu fiz a apresentação, mas é do dia 1/9 até 5/10 a entrega, tá? São 5 planos de aula com duração mínima, cada plano de 50 minutos, ou até 1 hora. E o estágio supervisionado docência no ensino médio, ambos com carga horária de 200 horas, que seria no ensino médio do 1º ao 3º ano. São 5 planos de aula com duração mínima de 50 minutos e duração máxima de 1 hora, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente pode fazer o estágio, como eu falei, ou em 6º, 7º, 8º e 9º ano, ou pelo menos escolher 2 séries diferentes para cumprir esse estágio. O mesmo acontece aqui no ensino médio. Oi. Desculpa te interromper. O Danilo pediu para avisar que ele é de segunda licenciatura de História, tá? Tá, e eu volto ali em História já, tá? Então, aqui a gente teria que cumprir também do 1º ao 3º ano do ensino médio, tá? Então, é aquela mesma situação, a gente pode escolher pelo menos 2 salas de aula para estar cumprindo esse estágio, e a entrega são 5 planos de aula. Deixa eu só voltar em História. Estágio supervisionado, segunda licenciatura em História ou formação pedagógica docente. Então, seria quase que basicamente a mesma coisa que o de Matemática, né? É um estágio supervisionado de docência nos anos finais do ensino fundamental, carga horária de 200 horas, anos finais do ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, a entrega de 1/9 até 5/10 seria de 5 planos de aula, com duração mínima de 50 minutos e duração máxima de 1 hora. E o estágio 2, mas se eu não me engano, o estágio do Danilo, acho que é o estágio 1. O estágio 2 é docência no ensino médio, 200 horas, do 1º ao 3º ano.
5 planos de aula para entregar do dia 1º do 9 de setembro, né, até o dia 5 de outubro. Lembrando que 5 de outubro, essa entrega se encerra às 17 horas, horário de Brasília, tá, gente? Então, duração de 50 minutos no mínimo e máximo de 1 hora. O que eu disse para a matemática, ele também serve para a licenciatura, a formação pedagógica ou segunda licenciatura em História. É interessante que a gente pegue pelo menos duas salas de aula com níveis diferenciados. Então, eu posso pegar ali um 6º e um 9º ano, eu posso pegar um 7º e um 8º, ou um 7º e 9º ano, e a mesma coisa ocorre no ensino médio. Posso pegar o 2º e o 3º, ou o 1º e 3º. O interessante é pegar um 1º e um 3º ano. Duas turmas que são muito interessantes de vocês trabalharem no estágio. 6º ano, porque eles estão vindo das séries iniciais, então eles têm uma outra cultura, um outro processamento, e também o 1º ano do ensino médio. Que eles também estão vindo do ensino fundamental com uma outra cultura, com outro processamento, e é legal a gente ver essa diferença, esse choque, até porque quando vocês estiverem em sala, vocês já vão ter essa experiência, né? O Leandro Carnal, ele sempre diz que quem dá aula no 6º ano pode fazer qualquer coisa na vida, inclusive voar, porque não tem coisa mais difícil do que dar aula no 6º ano. Então, só para vocês terem essa noção, que eles vêm de uma cultura diferenciada de escola, né, no sentido de que eles têm uma pedagoga a todo momento com eles em sala. De repente, eles estão naquela situação, entra um professor, sai um professor, bate sinal, entra um, sai outro. Então, eles ficam meio perdidos, assim, né? São crianças perdidas no parque. E a gente vai ter que ensiná-las a se achar. Imagina agora com pandemia. Meu Deus do céu, eles não estão nem mais perdidos no parque, eles estão perdidos na floresta. E a gente está tentando ensiná-las alguma coisa. Então, é até a questão de rotina, tudo. Ô, Cris, Oi. dá para ser seja também? No formação pedagógica docente ou segunda licenciatura, não. Tem que ser instituições formais de ensino. Formais no sentido que são curriculares, tá? São instituições obrigatórias que têm a idade correta, né? Então, no SEJA, o que você dá de 6º ao 9º ano, você também daria num SEJA, tá? Então, nesse sentido, tem que ser instituições, digamos, normais, né? A EJA, ela funciona como uma modalidade dentro da LDB. A gente pode ou não ter essa modalidade, somente nasce na necessidade. É que eu vou tentar também à noite, né? Daí eu não sei se eu vou conseguir ali. Mas o teu curso seria? Não, é porque o meu é segunda licenciatura, né? Só Uhum. que, assim, pro ensino médio eu acho que eu consigo à noite, mas eu tô preocupada ali nos anos finais, né? No ensino fundamental, entendeu? O ensino fundamental só durante o dia. Entendi. Até porque a tua própria documentação de estágio, recebendo o carimbo da SEJA, ela não tem validade para o ensino fundamental. Entendi. Oi, Cristiane, qual é o tempo médio de estágio numa escola? Isso é de acordo com a escola ou de acordo com o meu cronograma? No cronograma de vocês, de atividades que vocês têm que cumprir em campo de estágio, são 100 horas. 100 Tanto horas. para a história quanto para a matemática segunda licenciatura. Dessas 200 horas que está escalonada aqui para cumprimento da disciplina, 50% dela é atividades da disciplina, com leitura de manual, assistir videoaulas, autoestudo, web tutoria. A aula que vocês estão fazendo aqui hoje também entra, que são as lives, né? Que são as instruções que vocês recebem do orientador. Então, nesse sentido, 100 horas é fora da escola e 100 horas dentro da escola. Certo. Tá? Voltando, português tem alguém? Vou entender isso como não. Segunda licenciatura em português. Segunda licenciatura em português. Opa, vamos lá. Segunda licenciatura em português, ele segue o mesmo parâmetro ali de história e de matemática, que eu também expliquei agora. O estágio supervisionado anos finais, tá? Do ensino fundamental, vai do 6º ao 9º ano, são 200 horas, 100 cumpridas dentro da instituição e 100 cumpridas fora. Tem que fazer a entrega de 5 planos de aula, tá? Com duração mínima de 50 minutos a 1 hora.
essa entrega ela tem que ocorrer do dia 1º do 9 até o dia 5/10. E o estágio supervisionado 2, né, que seria de docência no ensino médio, seria do 1º ao 3º ano. Entrega de 5 planos de aula com duração mínima de 50 minutos e duração máxima de 1 hora. 200 horas de estágio, 100 horas a serem cumpridas dentro da instituição e 100 seria de estudo na plataforma. Tá? Ô, Cris. Oi. Esses planos de aula, é assim, o professor vai me dar lá um tema, eu vou fazer 5 planos de aula, ele vai escolher um para eu ir dar aula. Sim, se você tiver instituição fazendo dentro da instituição, sim. Tá, aí na hora que eu for colocar lá no sistema, que abrir para eu pôr, eu vou colocar as 5 que eu fiz, é isso? Sim, para a correção na FAEL e para que você ganhe a sua nota, a primeira nota de estágio, que seria os planos de aula, que vai de 0 a 3, tem que fazer a postagem dos 5 planos de aula. 5, mas lá no meu estágio, o professor vai escolher, eu vou dar só um. Isso, a aplicação é só um. É só um plano de aula. Só um plano de aula. Tá, ô Cris, lá na minha escola que eu trabalho, eu trabalho só 20 horas à tarde. Uhum. Vou fazer de manhã e à noite, mas é lá na escola que eu trabalho. Não tem problema. Tá? Ainda mais que você está fazendo fora da sua carga horária de trabalho. Sim, aí o que eu vou fazer? Então, só dá no Fundamental 2, eu vou fazer o 8º e o 9º. Sim. Tá? E que seria de manhã. E à noite eu vou fazer o ensino médio, vou fazer o 1º e o 3º ano do médio. Ai, ótimo. Uhum. Bom, né? Sim, ótimo. Ai, tá bom. Tá, pode Tá. fazer assim mesmo. Depois só eu vou entrar em contato contigo, por mais que tu me passasse informação, mas lá para a próxima semana a gente vai começar um contato com os alunos, questionando se já tem escola, se já não tem, para a gente organizar a questão de quem está em campo e quem vai fazer microvídeo, tá? Tá, eu já falei na escola com a diretora, ela falou sem problema, os outros professores também sem problema. Só que assim, essa pergunta que eu fiz para você ainda agora, né, se eu poderia fazer no meu horário, porque no meu horário tem. Só que Sim. é uma coisa legal, eu vou fazer de manhã e à noite. Uhum. Até porque às vezes quando tu tá no teu horário de trabalho, você tá com foco no seu trabalho, né? Então, quando você vai para campo de estágio como estagiário, o teu foco, mesmo sendo dentro da mesma instituição, o teu foco muda, porque tu vai com o teu caderno, tu vai sentar, tu vai olhar, tu vai observar. Então, é diferente. É ideal que vocês realmente passem teu estágio de formação ou segunda licenciatura. Segunda licenciatura. Porque assim, por mais que você já seja licenciado, já tenha uma licenciatura, não é dentro da área de português, né? Então, nesse sentido, você tem que ter essa experiência dentro da área de português. E é legal, às vezes, a gente sair do professor e entrar como estudante para que a gente se aproprie de mais conhecimento. Minha opinião. Eu já falei com a diretora, aí amanhã eu vou só me organizar mais para saber o horário certinho da manhã e da noite. Sim, tá? fazer um cronograma, né? Isso. E a questão do documento para eu levar para a escola, eu tenho que imprimir lá no sistema, é isso? Isso, lá no sistema tem fichas para preencher. Tá? Aí eu imprimo e levo aqui na de São José? Sim, se o teu polo é em São José, é só imprimir, levar ali e assinar a tua carta de apresentação. As demais fichas a gente pode fazer no final. Ah, então tá. É só a carta de apresentação mesmo. Amanhã eu já vejo certinho o horário da manhã e da noite. Sim. E daí, na semana eu já dou uma voltinha lá no polo para carimbar, tá bom? Não, sem problema. Se quiser pode imprimir até no polo, tá? Ah, tá. Tudo bem. Obrigada, tá, Cris? De nada. Bom, indo um pouquinho adiante, as etapas do estágio, como eu falei, gente, esquece o cronograma, essa parte aqui final, tá? É onde tá as datas, mas esse cronograma tá atualizado dentro de cada estágio ali, dentro de cada manual de estágio direitinho. Então, a gente teria primeiro a escolha da instituição, né? Se fosse no presencial, seria você ir direto na escola, fazer o cadastro no portal dos alunos, né, integrantes da equipe, ou mesmo que você faça sozinho, tem que fazer o cadastro no portal, apresentação e caracterização da instituição. Se for no remoto, e dificilmente vai ter estágio remoto, né?
mas seria escolha da equipe, tudo direitinho, cadastro da equipe, escolha da instituição, caracterização da instituição. E conhecer o projeto político-pedagógico da escola. Depois a gente tem as observações, que são as práticas realizadas pelo professor, o cotidiano da sala de aula, todas as ações vivenciadas dentro daquela realidade escolar, como o recreio, número de aulas, como que funciona a escola, quantos funcionários, que entra tudo em caracterização e observação da instituição. Os procedimentos da instituição frente a processos de inclusão, que é muito interessante a gente saber disso, mesmo que a escola não tenha, às vezes eu estou fazendo uma escola particular, e na particular é muito difícil, às vezes, eu ver aluno com deficiências, né? Principalmente deficiências que elas são muito aparentes. Então, é interessante eu observar se aquela escola, se eu não tenho alunos com deficiência, às vezes é interessante eu observar se aquela escola está preparada a receber um aluno com deficiência. Se ela tem rampa para receber um cadeirante, se ela tem banheiro adaptado, se o mobiliário dela também é adaptado. Então, tem que fazer essas observações no campo de estágio. Ações de apoio ao professor e definição dos temas e participação em reunião de professores. Se eu faço no estágio remoto, eu posso estar fazendo tudo que está aqui através de questionário, né? De que maneira a escola está conduzindo o ensino remoto, como tem sido a participação dos alunos, quantas aulas é ministrada pelo professor em sistema EAD e qual é esse sistema EAD que o professor utiliza, como tem sido o atendimento da equipe pedagógica da escola às famílias, né, como faz esse atendimento, essa busca ativa dos alunos que ainda não estão no processo de ensino mesmo remoto, né, de que maneira acontece a inclusão desses alunos no ensino remoto, como o professor está organizando esse processo de avaliação no ensino remoto, e se você conseguir participar de uma reunião, mesmo que online, de professores. Essas observações são registradas em que formulário? Essas observações, elas são registradas pelo próprio aluno, às vezes pode ser num caderninho que vocês levem a campo de estágio, porque todas essas observações aqui, elas virarão o relatório, que agora muito mais sucinto, né? Ele virou o relato de experiência do aluno. É onde vocês vão colocar todas essas observações do campo de estágio. Certo. Tá? Aí aqui a gente tem o planejamento, né? O planejamento, ele pode ser, se eu estou fazendo estágio, tanto em pedagogia de educação infantil, anos iniciais, ou se eu estou fazendo aqui em licenciatura, ou segunda licenciatura, ou formação pedagógica docente, são os planos de aula, né? Então, independente do nível que vocês estejam fazendo estágio, vocês têm que fazer a entrega de 5 planos de aula, com duração mínima de 50 minutos, com duração máxima de 1 hora, né? O plano de aula deve ser construído com base total na BNCC, e deixo um recadinho aqui para todo mundo, que no dia 15 de setembro, numa quarta-feira, a professora Zeza, que é a nossa web tutora aqui, que faz atendimento aos nossos alunos, tanto iniciantes como veteranos, e como veteranos ela dá curso, ela dá um mini cursinho para vocês referente a concurso público, né? Com temas que caem em concurso público para auxiliá-los também em prova de ACT, em prova de efetivo posteriormente, né? Ela vai carinhosamente ceder uma aula dela para a gente. Então, no dia 15 de setembro, ela vai dar uma aula somente sobre BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Além de ser um tema também que cai muito em concurso público. Então, meus planos de aula, eles têm que ser fundamentados dentro da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem sendo estudada, adaptada desde 2018, 2019, ela começou a ser colocada em prática, ela tem a mão de todos os professores deste país, né, a maioria deles através de suas secretarias e através de órgãos regulamentares, e ela foi criada no intuito de dar direitos de aprendizagem às crianças. Então, desde a criança que estuda no norte do país, no nordeste, no sul, no sudeste, eles têm o mesmo direito de aprendizagem dentro de cada área de conhecimento, dentro de cada disciplina específica e dentro de cada ano específico. Então, nenhum aluno pode passar por uma série ou outra se ele não teve o conhecimento mínimo adquirido para aquela faixa etária onde ele está. Então, a base é muito importante que vocês saibam. E para quem é professor, é como a Bíblia de cabeceira. A gente vai usar e ler praticamente todos os dias, tá? Então, tem que ser regulamentado os planos de aula dentro da BNCC.
Pois é, ali fala em habilidades, né? No plano As habilidades é da BNCC. Aí a gente tem que escolher uma habilidade. Na verdade, não tem que escolher a habilidade. A gente já tem uma habilidade pré-determinada para cada área de conhecimento, para cada conteúdo. E essa área de conhecimento no teu caso, é matemática, né, Silvio? Então, a BNCC ela é dividida por área de conhecimento. Então, a gente tem, assim, a área de linguagens, que dentro da área de linguagens a gente tem que disciplinas, né, que componentes curriculares. A gente vai ter, que antes a gente chamava de disciplina, agora é componente curricular. Mas a gente vai ter, na área de linguagens, a gente vai ter língua portuguesa, isso de 1º até 9º ano, tá? Língua portuguesa, a gente vai ter educação física, artes e língua estrangeira. Então, essas 4 disciplinas, elas fazem parte da área de linguagens na BNCC. A matemática, por sorte sua, a área de conhecimento dela é matemática e a disciplina dela é só matemática. Matemática está isolada como disciplina exata. Então, assim, eu vou dar adição e subtração para 6º, 9º ano. Então, eu vou lá na BNCC, na área de matemática, vou escolher o meu componente curricular é matemática, eu vou escolher a série que eu vou dar, vou pegar o quadro que está lá do 6º ano, tem o conteúdo que é dado, e do lado do conteúdo tem a habilidade a ser trabalhada com o aluno. Então, assim, é meio caminho andado para o planejamento de vocês. Isso ali é só copiar da BNCC e colar. Porque nenhuma criança pode estudar neste país, a partir da BNCC, sem aquele conhecimento prévio. Então, para cada área, para cada conteúdo que a criança tem que aprender dentro de uma série, dentro de um ano, né, série, ano ali, ele tem uma habilidade a ser trabalhada com aquela criança. A minha dúvida é se isso aí depende do conteúdo que o professor lá definir para os planos. Todos os conteúdos que o professor definir tem que estar na BNCC. Ele não pode definir nada fora do currículo. Tá. Então, vai estar na BNCC. Tá? Um desses 5 planos, para todos os níveis de coisa que estão aqui hoje, ele já tem que ser adaptado. Um dos planos, eu tenho que entregar 5 planos. Então, um dos planos, obrigatoriamente, ele tem que ser adaptado para uma ferramenta tecnológica. Pode ser um portal, tá, de tecnologia, pode ser... ali a gente tem alguns, né? A gente tem o Zoom, tem o Classroom, tem um Cartoon, tem o Microvídeos. Então, a gente tem que pensar nesse plano já no formato... Um dos planos, ele já tem que ser pensado no formato tecnológico para uma aula à distância. Tá? Os planos de aula devem conter pelo menos uma prática pedagógica inovadora, que às vezes é eu pensar um pouquinho fora da caixa, sair daquele tradicional, leitura de um texto, escrita no caderno, às vezes é pensar em construir algum material, algo mais palpável com os alunos, né? Os planos devem ser postados na sala de aula, na aba Avaliações, primeira postagem, que é P1, tá? Para receber as orientações do professor da disciplina de vocês e a nota. Você tem que ter muita atenção na questão da postagem. Quando eu penso no ensino remoto, ele é a mesma situação que a gente tem aqui para o ensino presencial. E o ensino microvídeo é a mesma situação. Eu também vou ter que postar 5 planos. A única coisa é que eu não vou ter um professor para me dar os temas. Quem vai escolher os temas sou eu. É o próprio aluno, tá? Quando vai para microvídeo. Aí aqui a gente tem a etapa de aplicação, que é quando vocês vão a campo de estágio fazer a aplicação numa turma escolhida, né? Vocês vão entregar os planos para o professor, ele vai escolher um dos planos e vai dizer, então tá, tal dia você vem aplicar este plano aqui. Então vocês vão fazer a aplicação desse plano, colocá-lo totalmente em prática, e a partir daí a gente começa a questão de construção de relato de experiência de vocês ali direitinho. Para o ensino remoto, a aplicação também pode ser via portal, né? Da maneira que a escola estiver trabalhando, e esta aplicação ela só pode acontecer a partir do momento que vocês receberem um retorno e orientações do professor da disciplina, da FAEL, no sentido quando vocês receberem a nota. Deixar claro aqui para vocês, como a gente está falando de plano de aula, que vocês têm um professor corretor desses planos e eu não posso olhar nenhum plano de aluno, tá? Como eu sou professora da FAEL, mas eu sou professora contratada por uma situação específica
que é auxílio à disciplina de estágio, coordenação de estágio. Então, toda a questão que vocês têm ali de dúvidas referente à postagem, orientações de como fazer um plano, que é isso que a gente está fazendo aqui, depois eu vou abrir um plano para vocês, orientações sobre portal, sobre escola, isso é comigo. A questão dos planos é só postado na plataforma e a correção é direto com o professor. Depois a gente tem a questão do relato de experiência, que eu vou falar bem sucintamente, que eu não quero que vocês embaralhem tudo, né? É uma produção escrita desse relato de experiência a partir das observações vivenciadas no campo de estágio para a correção do professor. Essa produção escrita para o pessoal de segunda licenciatura ou formação pedagógica docente só tem o relato de experiência. Para o pessoal de licenciatura de 4 anos, é relato de experiência mais pré-projeto, que é um projeto de pesquisa já pensando em algum tema a desenvolver no TCC. Somente para os cursos de 4 anos tem pré-projeto. Pedagogia tem pré-projeto, licenciatura em matemática, licenciatura em história, licenciatura em geografia tem pré-projeto. Licenciatura em letras tem pré-projeto. Cursos que não tem pré-projeto, somente relato de experiência, formação pedagógica docente e segunda licenciatura. Não possuem pré-projeto esses 2 tipos de curso, porque o curso tem a duração de 1 ano e vocês não fazem trabalho final de curso, tá? Bom, formas de cumprir o estágio. A gente tem aqui no presencial, que é quando o aluno conseguir a autorização de uma escola e onde a mesma esteja trabalhando normalmente, sem nenhum outro tipo de atividade. Remoto, quando o aluno só conseguiu uma escola que esteja trabalhando no formato remoto, ou ele está trabalhando no formato híbrido, mas aceita estágio só para formato remoto. Lembrando que híbrido é aquela situação, quando a gente tem alunos semanas, grupo A e grupo B, enquanto o grupo A está na escola, o grupo B está remoto, enquanto o grupo B está na escola, o grupo A vai estar remoto. Então, a gente chama também de semana positiva e semana negativa. Semana positiva o aluno está na escola, semana negativa ele está em casa, tá? E o microvídeo, que é quando o aluno não conseguiu escola nenhuma, o aluno vai encaminhar a sua aula para a FAEL através de microvídeo. Lembrando que para fazer o microvídeo, o aluno vai ter que cumprir um curso do FAELflix, que vai abrir a partir do dia 1º de setembro e vai se encerrar no dia 12 de novembro. E ele também vai ter que fazer a autorização de uso de imagem e o microvídeo, ele vai ter que ter algumas especificações que em outros semestres não tinham. Bom, sobre a documentação e opção de microvídeo, a gente não vai precisar anexar decreto dessa vez, mas a gente vai ter que deixar essa documentação, se tiver algum decreto, se tiver uma declaração de uma instituição, eu não estou aceitando estágio devido à situação da pandemia, porque eu não tenho como manter o isolamento social. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa declaração, vou mandar para a Cris, e a gente vai deixar arquivada. Quando a gente solicitar que o aluno faça um microvídeo, ele automaticamente, a gente vai mandar isso para a FAEL, tá? Opa! Agora a gente tem 2 situações. A gente vai ter alunos que vão fazer planos de aula e a gente vai ter alunos que vão fazer planos de ação. Para quem está no estágio de gestão educacional e para quem está no estágio de docência, docência faz plano de aula. Gestão educacional faz plano de ação. O que seria um plano de aula? O plano de aula ele é destinado a uma turma de alunos específicos. Ele tem, por definição, dar uma aula, esboçar um conteúdo para esses alunos, pensando na aprendizagem de algo específico, na aprendizagem de um conteúdo dentro de uma disciplina, dentro de uma sala de aula, numa sequência didática. Então, um plano de aula, ele serve para a aula numa sala de um componente curricular, utilizando objetivos e habilidades fundamentados na BNCC. Os procedimentos metodológicos devem ser descritos detalhadamente, ou seja, como o conteúdo será trabalhado, quais as estratégias, né? Pensar assim, se eu vou fazer a leitura de um texto, qual o texto que eu vou ler? Os alunos vão receber esse texto impresso ou não? Os alunos vão ter esse texto no livro didático ou não? Se receberem impresso esse texto, vão colar no caderno, farão interpretação, o que é que eles vão fazer com esse texto depois? Então é pensar e esmiuçar ao mínimo possível tudo que vai acontecer na aula de vocês.
Tá? Os procedimentos metodológicos devem ser adequados com os objetivos de aprendizagem que eu tenho daquele conteúdo. Quando eu penso em plano de ação, tá? Ele varia um pouquinho do que eu imagino sobre plano de aula. Porque o plano de ação não é um plano de aula. Eu não tenho muitas vezes o fomento de criar um plano de ação para ensinar alguma coisa, mas às vezes para sanar alguma situação. Então, há o planejamento de uma ação pedagógica, não de uma aula. Ele tem essa definição porque ele gera uma ação que tem por objetivo, tá, diagnosticar algum problema ou até mesmo a extinção ou superação desse problema. Então, vou dar um exemplo para vocês, principalmente as pedagogas vão ter plano de ação, e algumas disciplinas de estágio, elas abrem assim, EJA e Educação Espaço no Escolar, tem um plano de ação para entregar, gestão educacional, ou muitas disciplinas vai dar assim, docência no ensino médio e gestão. Então, nesse sentido, todas as disciplinas de gestão, estando sozinhas ou não, ou acoladas a alguma outra série, tem plano de ação. Esse plano de ação, ele tem como objetivo fazer uma superação de alguma deficiência. Vamos pensar assim, eu estou lá no ensino fundamental e eu tenho uma questão lá de 7º e 9º ano, uma questão às vezes até da sexualidade. Então eu vejo que eles estão às vezes muito aflorados nesse lado da sexualidade, ou os meninos não estão respeitando as meninas de alguma forma, estão fazendo brincadeiras, piadas, às vezes até passando a mão alguma situação que está incomodando as meninas. E eu tenho que sanar isso. Não adianta eu chamar atenção ou chamar pai, porque às vezes isso vai parar de acontecer na minha frente, mas vai continuar acontecendo por trás. Então eu tenho que sanar essa situação. Então, às vezes, eu posso fazer um plano de ação direcionado aos alunos de determinada sala para que isso ou acabe ou que seja superado essa situação. Então, eu posso, quando muitas vezes no plano de ação, eu não preciso dominar todos os conteúdos, mas eu posso chamar a psicóloga do posto de saúde para dar uma palestra para eles, eu posso estar conversando com algum palestrante, alguma situação e estar trazendo para a escola, eu posso trabalhar um tema mais sensível com eles nessa situação, ou ainda eu posso trabalhar com professores, eu posso trabalhar com pais, eu posso trabalhar com alunos. Eu tenho esses 3 públicos-alvos para o plano de ação, mas ele sempre tem como base a superação de algum problema, tá? É uma ação que seria feita pelo pedagogo ou pela direção da escola, na supervisão, orientação ou gestão escolar, né? Podendo ser destinado a alunos, professores, funcionários, equipe pedagógica, famílias. Então, ele tem essa finalidade, tá? Então, ali a gente vai ter o diagnóstico, as atividades de ensino remoto estão sendo feitas, se a gente pensasse assim num plano de ação para esse momento de pandemia, eu poderia fazer um plano de ação sobre o diagnóstico da realidade da escola, né? Verificar se as atividades estão sendo feitas pela família ou pelos alunos, tá? Os enunciados das atividades remotas estão muito complexos para os estudantes, os pedagogos não sabem como orientar os professores no uso das tecnologias, então eu tenho algumas situações aqui que já poderiam gerar planos de ações, porque são mazelas que a escola tem. E num pouquinho adiante, somente para curso de 4 anos, né, a gente vai ter o relatório final e pré-projeto. A aula está... Oi? E gestão são 5 planos, são 4 daí? Plano de gestão, desculpa. Essa é a minha dúvida. Na gestão em pedagogia, né? Isso. A gestão, isso. São 4 planos de ação? São 4 planos de ação. Um plano de ação para a educação infantil, um plano de ação para anos iniciais, um plano de ação para anos finais e um plano de ação para ensino médio. São 4 planos de ação. Ok. Tá, então, somente... Eu me perdi agora. Formação pedagógica também faz plano de ação? Depende do nome da tua disciplina. Se a tua disciplina tiver gestão junto, também faz plano de ação. Mas, se eu não me engano, acho que a tua disciplina só tem... Tu consegue ver ali, André, o nome da disciplina dele? Silvio. Acho que eu vou olhar agora.
Mas se eu não me engano, o teu não tem, tá? Que eu me lembre, mas vocês viram quantos cursos tem, né, gente? Para decorar os estágios de todos é difícil. Isso que educação física nem tá aqui. Sim. Tá, enquanto o André tá olhando ali, só lembrando, pessoal, somente para os cursos de 4 anos, tá? O relatório final e pré-projeto é obrigatório. Na unidade 2, na aula 3, é falado um pouquinho sobre esse pré-projeto. Ele tem que ser um pré-projeto a cada semestre letivo, em cada estágio, para o pessoal da pedagogia, exceto no estágio 3, que não vai ter pré-projeto. O tema é de acordo com a área de estágio. Oi. Só confirmar com o Silvio. Tem aqui, Silvio Luiz Enges, né? Isso. Tá, você está matriculado no estágio supervisionado 2, docência no ensino médio, e no 1, docência nos anos finais do ensino fundamental. Então, o teu estágio, tanto 1 quanto 2, ele não possui gestão, é só plano de aula. Ok. Tá? Obrigado. Porque quando tem gestão, ele já vem assim, ó, docência no ensino médio e gestão educacional. Certo. Tá? O teu não tem. Só plano de aula, menos mal. Menos mal. Os cursos de segunda licenciatura, tá? Em manuais vocês têm um modelo de formatação de relato de experiência. É um texto descritivo, porque vocês só entregam um relato de experiência, redigido a partir da pesquisa e entrevista. O estágio remoto ou microvídeo, para quem vai utilizar, vai descrever essa experiência do microvídeo. Também vai falar um pouquinho sobre o PPP, tá? Ah, mas eu não tive numa escola. Mas não é sobre o projeto político-pedagógico de uma escola, e sim o que é o projeto político-pedagógico. Isso somente para quem fizer microvídeo, tá? E também entrevista com um profissional da área. Para todos os cursos e para todos os formatos de estágio, presencial, remoto, híbrido ou microvídeo, todos os cursos têm que realizar a entrega de ficha de estágio, independente do estágio que está realizando. A ficha ela vai ser entregue no dia 18 de outubro, começa em 18 de outubro, tá? E se eu não me engano, finaliza em 22 de novembro. Então a gente tem um mês ali para a entrega das fichas, obrigatoriamente. A entrega da ficha é feita junto com a entrega do relato de experiência, porém a aba é separada. Se alguém puder me passar, deixa eu só passar a apresentação de pedagogia rapidinho, que a gente tem pedagogas aí, né? Sim. Sim. Opa, Sim. tem. Vamos lá, vamos para a pedagogia. A base legal aqui eu vou passar direto, tá? Em pedagogia a gente tem uma licenciatura em pedagogia, segunda licenciatura em pedagogia ou formação pedagógica docente em pedagogia. Estágio de pedagogia. Estágio 1, 100 horas a ser cumpridas, 50 em campo de estágio, 50 fora. Primeira área de atuação do estágio 1 é na educação infantil, com crianças de 0 até 5 anos de idade. Estágio 2 são 100 horas, 50 cumpre dentro da instituição, 50 fora da instituição, que são as horas online, que seriam os anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. Estágio supervisionado 3, são 100 horas, 60 horas se cumpre na instituição, 40 fora da instituição. Gestão educacional. O que seria gestão educacional? Que é aquele que eu acabei de falar dos planos de ação. É o estágio em que eu saio da função de professor docente em sala e vou observar a função que as pedagogas também desempenham na educação, que seria a supervisão, a orientação, a gestão escolar e também a coordenação pedagógica, quando a gente não tem a figura do supervisor orientador, muitas vezes a gente tem um coordenador pedagógico, tá? Então, nessa função, por isso que quando a gente pensa na entrega dos planos de ação, eu posso fazer para professor, eu posso fazer para aluno, eu posso fazer para famílias, eu posso fazer para funcionários, exatamente por essa situação. Porque a pedagoga, nessa função de supervisora, de orientadora ou coordenadora pedagógica, ela trabalha com esses diversos campos dentro da escola. Lembrando, 60 horas em campo, 15 horas educação infantil,
15 horas anos iniciais, 15 horas anos finais e 15 horas no ensino médio, totalizando um total de 60 horas em campo de estágio. E a gente vai para o último estágio de pedagogia, que seria o estágio 4, educação de jovens e adultos e espaços não escolares. Educação de jovens e adultos seria a EJA. A parte que a pedagoga atua na EJA seria a parte de alfabetização do 1º ao 5º ano. Quando eu não acho, lembrando que a EJA é uma modalidade de ensino, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, a EJA é uma modalidade de ensino dentro da LDB e ela não tem a necessidade obrigatória de existir. Ela vai existir quando houver a necessidade local, assim como a gente tem 2 modalidades de ensino dentro do ensino fundamental da educação básica. Educação básica é compreendida como educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissionalizante. Isso é o eixo da educação básica. Na educação básica, a EJA vai existir como modalidade pela necessidade local, assim como a educação especial também é uma modalidade que só existe quando houver necessidade de atuação dentro de cada instituição. Então, nesse formato... Oi. Só uma perguntinha ali, por favor. Retornando ali ao estágio supervisionado 100 horas ali. Eu fui anotar aqui e acabei me enrolando. De qual? Do estágio supervisionado de 100 horas da educação infantil. Então, 50 horas dentro da instituição. No caso, qual a carga horária de observação e qual a carga horária de atuação? É aquela de 50 a 1 hora, né? Na verdade, assim, ó, lá dentro do manual de estágio de vocês, para cada estágio, vocês vão ter um quadro, e esse quadro define o que vocês têm que fazer em campo de estágio e o que vocês têm que cumprir em cada etapa. Digamos assim, 4 horas. Eu vou fazer a apresentação na instituição. Aí, o primeiro quadro, ele vai estar descrito assim, 10 horas. Dessas 10 horas, eu vou ter que separar 4 horas para apresentação na instituição, e 8 horas é conversa com a equipe pedagógica, que seriam mais 2 dias, né? De 4 horas, que conversa com a equipe pedagógica e elaboração de cronograma. Depois eu parto para observação, aí eu tenho 15 horas de observação da instituição como um todo, aí eu tenho 8 horas de observação. Eu acho que estou falando o que eu estou lembrando, mas pode haver divergência, tá, gente? Como eu falo, é muita informação para uma única cabeça. Então... Cris, nós vamos dividindo essas horas, né? Quê? Nós vamos dividindo essas horas. Vai dividindo essas horas por dia. Por dias, né? Isso, no por caso, dias. 8 horas. 4 horas um dia, 4 horas no outro, isso? Isso mesmo. Nem pode fazer as 8 horas num único dia. Eu acho que o mínimo é 16 horas, você falou, né? 16 horas semanais. Por semana. Então, por semana, para não criar vínculo empregatício. É obrigatório, tá? São no mínimo 3 tardes ou 3 manhãs. Aí muita gente faz a ficha e diz assim, Cris, mas a educação infantil eu consigo fazer até 5 horas num dia. Você não pode, isso já acumula vínculo empregatício passar de 4 horas em campo de estágio. Então, independentemente como eles funcionar, principalmente na educação infantil, você tem que fazer as 4 horas. Tá? Então, lá dentro desse quadro, vocês vão conseguir observar todas as tarefas que vocês têm que cumprir, isso para todos os cursos, tá, gente? Que vocês têm que cumprir em campo de estágio e a quantidade de horas a ser cumprida dentro de cada tarefa. Lá a gente vai ter a totalidade de horas. Essa totalidade, como disse a nossa colega aqui, eu vou subdividir ela por dias. Então, eu vou pegar, às vezes eu tenho 15 horas. Eu vou conseguir fazer 3 dias de 4 horas e eu vou ter que fazer 1 dia de 3 horas. Então, eu vou dividindo ali a carga horária, tá? Respondida a pergunta? Sim. Beleza. Então, só voltando aqui, o estágio, como eu estava falando, a EJA, assim como a educação especial, ela é uma modalidade de ensino e ela só nasce na necessidade. A gente mora numa região muito urbana, né, gente? A gente está perto do maior centro urbano, que seria a Grande Florianópolis. A gente está inserido nesse centro urbano. E dificilmente num centro urbano eu encontro pessoas não alfabetizadas. Não estou dizendo que elas não existam,
mas acho que existem, talvez não vão procurar, que são pessoas mais de idade, assim. Então, às vezes, é difícil eu achar a educação de jovens e adultos. Então, quando eu não acho a educação de jovens e adultos, o que eu posso fazer? Eu posso transferir esse estágio para anos iniciais. Então, eu posso fazer o EJA nos anos iniciais, porque na área de alfabetização de anos iniciais, porque a temática da EJA, o que eu ensinaria na EJA e o que eu tenho nos anos iniciais de disciplina é a mesma situação, tá? Só por isso. A única coisa que diferencia é o público-alvo. A educação em espaço não escolar, eu tenho que imaginar uma suposição de educação que ela sai do eixo da escola. A escola formal, ela funciona num formato. Ela tem disciplinas, ela tem horário, ela tem regimento, ela tem aprovação, ela tem reprovação. A educação em espaço não escolar é uma educação que eu digo que ela é mais solta. Ela tem regimento? Tem, não estou dizendo o contrário. Mas o vínculo dela não é a aprovação, promoção, inserir a criança como cidadã no mundo letrado. Não. Às vezes ela está ali, a educação em espaço não escolar, para fazer um auxílio à escola, para inserir a cultura na criança, ou às vezes até para inserir um esporte. Ou muitas vezes eu vou ter a pedagoga também atuando num asilo. Ou eu vou ter a pedagoga atuando num hospital, atuando num presídio, atuando dentro de uma instituição. Às vezes, eu tenho pedagogas trabalhando a pedagogia empresarial, trabalhando em empresas. Então, nesse sentido, a educação em espaços não escolares vai para esses outros campos de atuação, tá? Que seriam ONGs, que seriam projetos educacionais. Nesse estágio, eu tenho aqui o estágio 100 horas, e ser cumprida em campo de estágio é 40 horas. 60 horas é fora da disciplina. É a disciplina somente de portal. 60 horas portal, 40 horas campo de estágio. Os cursos de formação, ou segunda licenciatura em pedagogia, ele tem o estágio supervisionado de docência na educação infantil. Tem a segunda licenciatura em formação pedagógica docente em pedagogia aqui, gente? Tem, não tem? André? Oi, Cris. Eu pensei que eu tinha caído, gente. Não. Tá, não tem, é isso? Será que não tem ninguém? Segunda licença, era para ter? Pelo menos na lista tinha, Cris. Sim, tem bastante. Tá. Mas vou dar uma faladinha, como tá gravado, né? Sim. O estágio supervisionado aqui de docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental são 200 horas, 100 horas cumpridas dentro da instituição. A área de atuação nesse estágio, ele é na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais. Na educação infantil, de 0 até 5 anos de idade, e nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. O estágio supervisionado 2 desses cursos é o gestão educacional. 200 horas de curso, 100 horas de curso a serem cumpridas dentro da instituição e 100 horas de curso fora da instituição. Neste sentido, na gestão educacional, essas alunas vão passar em quê? Vão passar na educação infantil 25 horas, nos anos iniciais 25 horas, nos anos finais 25 horas e no ensino médio mais 25 horas, totalizando 100 horas de campo de estágio. A função do estágio da gestão na segunda licenciatura em formação pedagógica docente é praticamente o mesmo que a pedagogia. É a atuação do pedagogo enquanto supervisor, orientador ou coordenador pedagógico, tá? A questão das etapas, não preciso descrever, que foram as mesmas que eu descrevi já para os outros, tá? A única coisa que aqui eu consegui alterar as datas de cronograma, né? Se alguém já puder ir passando a senha e o login de acesso para mim entrar no portal de uma pessoa e depois a gente passa para o André, pelo WhatsApp ali do André, e ele me passa para que eu entre no portal e a gente verifique algumas situações de portal ali para que eu possa apresentar para vocês, agradeço. O cronograma, que essa descrição e escolha de instituição, a gente tem do dia 2/8 até 20/9, tá? Então a gente tem uma larga data por aí. Depois a gente tem as observações que podem ser feitas do dia 17/8 a 31/8. Esse 31/8, como não é data de postagem de sistema,
a gente pode alongar isso, não tem problema. A única coisa que eu digo que eu nunca consigo mexer é data de postagem, porque quem faz a alteração é a matriz e não a gente enquanto polo. Depois eu tenho aqui o planejamento, né, que seriam ali, essa sim é uma data que a gente não diz que ela é manipulável, porque eu não tenho essa possibilidade. Então eu tenho do dia 1º/9 até o dia 5/10 para fazer a realização dos planos de aula ou dos planos de ação, dependendo do estágio em que eu estiver realizando. Essa postagem tem que ser feita diretamente no portal do aluno, em avaliações, P1, atividade de estágio, e eu faço a postagem ali num quadro verde que aparecia ali para vocês direitinho. No dia 5/10, a postagem se encerra às 17 horas. E lembrando, eu tenho que entregar 5 planos de aula ou 4 planos de ação. Os 5 planos de aula ou os 4 planos de ação, obrigatoriamente, tem que estar todos dentro de um único arquivo. Eu não vou lá no portal e vou botar um plano, depois eu ponho outro plano, depois eu ponho... Não, é uma única postagem de um único arquivo. Então, os 5 planos de aula ou os 4 planos de ação, obrigatoriamente, vão ter que estar dentro de um único arquivo, tá? Senão, não tem como. Se você postar apenas um arquivo com um plano de aula, pensando que vai abrir para postar o segundo, você vai ser pontuado somente por um plano de aula postado. Um plano de ação. A aplicação pode acontecer do dia 1/9, a partir do momento que você recebeu o retorno do seu professor e orientações referente às aplicações, até o dia 15/10, tá? Essa data aqui, como não é postagem de sistema, é outra data que a gente consegue manipular para mais, tá? Não tem problema. E aqui a gente tem o relato de experiência e pré-projeto. Para alguns determinados cursos vai ter pré-projeto. Para as licenciaturas de 4 anos tem pré-projeto. Começa no dia 18/10 e vai até 22/10. Incluindo aqui, nesta data, a entrega das fichas de estágio também, tá? Do dia 18/10 a 22/10. Para quem tem escola que vai fazer no formato presencial ou no formato remoto, nas fichas de estágio vai ter que pegar a assinatura, tem que ter os dados do aluno, dados da escola, assinatura do campo escolar, né, do campo de estágio e assinatura do polo. Para quem vai fazer microvídeo, tem que ter todos os dados do aluno e assinatura do polo nas fichas de estágio. As formas de cumprir a gente já viu que seria presencial, remoto ou microvídeo. Plano de aula e plano de ação também já expliquei no outro slide. Os cursos de 4 anos, pré-projeto, relato final de experiência para as pedagogas, aí a gente tem aula na unidade 2, aula 3, que é uma aula que fala somente sobre pré-projeto, tá? E o tema é de acordo com a área de atuação desse estágio de vocês. Curso de segunda licenciatura, a gente tem lá em manuais o modelo de formatação do relato de experiência, e só tem um relato de experiência para fazer como trabalho final após a entrega dos planos de aula. É um texto descritivo, né, redigido a partir de pesquisas e entrevistas que vocês farão, se vocês optarem pela questão do microvídeo, ou se não, vocês, se eu fizerem presencial numa escola, vocês vão relatar toda a experiência de vocês dentro daquela escola. Lembrando que nos manuais vocês têm modelo de formatação para cada etapa de estágio, se eu vou fazer ele presencial, se eu vou fazer ele remoto, ou se eu vou fazer ele através de microvídeo. Um modelinho de relato de experiência para cada etapa de estágio. E todos os cursos precisam de fichas. Já te passaram a senha? Ainda não, Cris. Poxa, gente, alguém pode passar aí no WhatsApp ou no meu. Se não confiassem no André, pode passar no meu, tá? Eu só vou... O maior risco que eles correm comigo é eu fazer as provas deles só. Opa! Então é interessante, né? Eu vou tentar pegar a minha aqui. O André, aqui tá dando algumas informações que tem alguns alunos que não estão com acesso ao chat, tu pode ver? Posso? Acesso ao chat não está dando? Aqui, ó. Vamos lá. O Danilo, que tinha falado da segunda licenciatura de História. Tem a Simone, em questão o estágio na educação infantil, como irá funcionar, você já passou ali, né? A Juliane, meu primeiro estágio, quero saber como vai ser essas 100 horas, quanto tempo temos que ficar em sala. Foram essas as perguntas. Isso eu já respondi. Não, é que aqui embaixo está aparecendo para mim, ó.
Liliane entrou temporariamente, tá. Paula Rachadel não tem mais acesso ao chat. É porque a pessoa saiu da reunião. Ah, tá. Por isso. Tá? Toda vez que ela sai, ela perde o direito, né? Tá, e a Gisleia tem uma pergunta também para fazer, que ela já está há bastante tempo com a mão levantada. Eu acredito que não foi sanada a pergunta dela ainda, Cris. Eu posso colocar a senha no chat? É melhor você me mandar no WhatsApp, Silvio. Onde é que é? Ai, se pudesse ser alguém da... Pode ser o Silvio. Como é que eu acesso o teu WhatsApp? Ó, eu mandei ali no teu WhatsApp ali um oi. É só me mandar por ali. Tá, deixa eu pegar aqui. Posso perguntar? Pode. Então, Cristiane, a live até foi bastante esclarecedora para mim, porque eu estava com muita dúvida. Mas assim, como você falou, é muita coisa. Ainda que tenhamos o manual, ainda assim tem muita coisa para a gente gravar na memória. Essa aula foi gravada e vai ser disponibilizada para a gente? Sim, essa aula está sendo gravada, já estamos com 2 horas de aula. A gente vai editar, vai tirar algumas partes, às vezes, de conversa, de respostas repetidas, que às vezes a gente vai, o aluno responde, pergunta a mesma coisa e a gente respondeu de novo. Então, a gente não tem como deixar ela pronta amanhã para vocês, porque ela precisa ser editada, a gente joga no YouTube, gera link, e depois no mesmo telefone, que pode ser até o do André, ele pode botar aqui no chat para vocês, ele pode estar passando esse link para vocês. Peçam no telefone dele, que é um telefone de atendimento lá do Polo do Campeche, e aí sim ele passa o link para vocês a partir de sexta ou segunda-feira. Tá? Ah, que bom. Que bom, então. Mas a aula da FAEL de hoje, que hoje a FAEL também fez uma live de estágio a partir das 7 horas, ela também ficou gravada. Tá. A live deles terminou em torno de 8h10 ali, se eu não me engano. Sim, sim. Tá bem, então, era essa a minha dúvida. Obrigada. De nada. Mas assim, lembrando que a gente ainda vai ter mais uma live, mais umas 2 ou 3 lives, quando for a segunda etapa de estágio, tá, gente? Então, na segunda etapa de estágio aqui, a gente só tá tirando dúvida até a primeira etapa de estágio. Segunda etapa de estágio, a gente vai ter mais uma live. Meninas da pedagogia, vocês receberam na segunda-feira, de domingo para segunda, né? Algumas receberam no domingo e outras receberam na segunda, porque o relatório final de alunos matriculados na disciplina de estágio, ele ficou pronto pela FAEL somente no sábado, ficou disponível para a gente. Então a gente trabalhou bastante em cima da planilha, tudo direitinho para verificar os alunos, e eu comecei a mandar mensagem para vocês, eu comecei no domingo e terminei na segunda de madrugada ali. Então, vocês receberam uma questão da dispensa de estágio. Quero deixar claro como funciona a dispensa. A dispensa de estágio é assim: abriu o estágio de educação infantil. E eu sou estagiária na educação infantil, eu tenho um contrato formal, eu sou contratada pela minha instituição, mesmo com contrato de estágio, ou carteira assinada, ou pela prefeitura, ou como estagiária da prefeitura, eu tenho contato com a educação infantil. Porque eu trabalho na educação infantil. Eu posso dispensar a disciplina de estágio de educação infantil? Pode. Você vai ter que cursar 4 disciplinas de estágio. Vocês podem dispensar apenas uma disciplina de toda a carga horária de estágio. O mais fácil de ser dispensado é a educação infantil, que normalmente eles aceitam até quando a gente é estagiário na educação infantil fazer essa dispensa, tá? Então, como que eu vou fazer essa dispensa? Eu vou pedir para a instituição em que eu trabalho uma declaração contendo meu nome, carga horária, função que eu desempenho e qual turma eu atendo, e também vou pegar o meu contrato de trabalho ou a minha carteira assinada que eu tenho, o vínculo, e vou, não posso tirar cópia, eu tenho que escanear direto para ser elegível para a FAEL, e vou fazer a ficha de requerimento, que todos os polos têm essa ficha de requerimento, e quem precisar a gente também manda. Essa ficha de requerimento padrão da FAEL, contendo o nome de vocês, o curso, a dispensa que vocês querem fazer. Pego toda essa documentação, escaneio e mando via requerimento para a FAEL. Quem escolhe e aceita essa documentação, se vale, se não vale, não é nós do polo, é a matriz, é a FAEL. Então, muita gente está me perguntando, eu trabalho na educação infantil, eu posso fazer estágio na minha instituição?
Opa, se tu trabalha na educação infantil, nem faz o estágio, querida. Pede a dispensa, que é um direito seu, tá? Nas séries iniciais, eu só consigo dispensa se eu for professora docente numa sala de séries iniciais. Então, o estágio que abriu para mim tem que ser a mesma modalidade que eu estou trabalhando. Cursos que não têm dispensa de estágio, segunda licenciatura e formação pedagógica docente. Esses cursos não têm dispensa de estágio e nem de disciplina, tá? A Gisleia, eu acho que abaixou a mão. Já foi respondida a tua pergunta, Gisleia? Sim, já foi, sim. Obrigada. De nada. A Júlia, eu vi ela levantar a mão. Não sei se antes tinha alguém, André. Era a Jerusa antes. Tá, pode falar, Jerusa. Então, ainda em relação à dispensa de estágio, tenho duas dúvidas. Sim. Na dispensa de estágio, fora o requerimento ali, a ficha de requerimento que enviar, precisa estar fazendo plano de aula, alguma outra coisa, ou é só a entrega desse documento? Na verdade, assim, a partir do momento que você dispensa o estágio, você não cumpre a disciplina, a carga horária é dispensada para você, é como se você tivesse sido aprovada direto sem nota. Você foi dispensada por já ter experiência naquela área, não precisa cumprir o estágio. Aí só fica esperando o próximo estágio. Vai fazer todas as disciplinas que tu tem nesse semestre, mas não cumpriria o estágio. Ok. E a última dúvida que eu tenho aqui é em relação ao convênio. Tipo assim, eu vou fazer ali, a gente está fazendo o nosso em grupo, né? Uhum. E tipo, tô vendo ali no CI para estar fazendo um convênio. Qual o teu CI? Na verdade, eu cubro atividades, né? Sim. Aí eu tô em 3 CI. Uhum. Aí eu tô conversando lá com a diretora para estar fazendo o convênio. Aí, no caso, esse convênio, cada uma no caso, eu e as minhas duas colegas, teremos que fazer esse convênio ou só eu posso fazer? Não, na verdade, o convênio ele pode ser com a instituição. Não precisa ser com coisa, mas qual a instituição que seria? É a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima seria aquele lá na Forquilinha, né? Isso. É municipal, correto? Isso. Deixa eu até ver aqui. Que eu acho que a gente já tem, tá? Uhum. Só não sei se está ativo o convênio. Só um minutinho. Nossa, não. Ô, André. Pois não. Achei. É que eu ia perguntar o telefone da Fernanda, que eu tinha enviado para a Fernanda as escolas conveniadas, mas já achei aqui no WhatsApp. Tá bom. Tá, deixa eu ver. Escolas. Deixa eu ver. Sei, Antônio Francisco Machado. Maria José Medeiros. Sei, Maria José Medeiros, professora Regina Bastos. Não, a gente não tem um convênio com Santa Ana, sem Santa Ana, não. Não tem. Centro Educacional Nossa Senhora de Lourdes. É Nossa Senhora de Fátima, né? Isso. A gente tem com Nossa Senhora de Lourdes, mas é uma escola particular. Que eu acho que até já modificou de nome. Juscelino Kubitschek, Cecília Rosa Lopes, Oswaldo Cruz, Bela Vista, Colégio de Vocação, Colégio Siqueira, Feito Criança, Cenecista, em São Judas Tadeu, Santa Ana, Eloy Nietzsche, Júlia Francisca, Los Angeles, Maria de Lourdes, Bote Felipe,
Sei Maria José Medeiros, professora Regina Bastos, Antônio Joaquim. Não, Antônio Francisco Machado, que também fica ali na Forquilhinha. Vila Nova, Arco-Íris. Não. O Morar Bem. Realmente não tem. Tá? A folha de convênio só em 2022. A folha de convênio, a gente tem duas situações. A gente pode fazer o convênio... Com a câmera desligada, desculpa, gente. A gente pode fazer o convênio somente utilizando as folhas de estágio de vocês, tá? Ou a gente também pode fazer um convênio direto com a instituição. Aí vai o que a diretora conseguir. Que às vezes tem diretor que não gosta de assinar o convênio com faculdade porque fica ligado à faculdade pelo menos uns 3 anos, né? Tem convênio de 2 a 3 anos, tá? Aí seria pode conversar com ela, se ela deseja formalizar esse convênio direto com a faculdade, a gente faz todo o trâmite de convênio, eles assinam um termo, uma minuta de contrato. Essa minuta de contrato ressalva muito mais a questão da faculdade do que propriamente da instituição, que a minuta traz até o seguro que vocês têm, mas se ela não quiser assinar a minuta de contrato, ela pode também estar assinando só o contrato de estágio de vocês, que é aquelas 3 primeiras folhas. Aí ela assinaria de cada uma individual. Mesmo estando fazendo em grupo, cada componente do grupo terá que ter a sua folha, tá? Perguntinhas, André? Opa, Cris, eu esqueci de desmutar o microfone aqui. A Júlia já está com a mão levantada também. Pode ficar à vontade, Júlia. Oi, Cris. Boa noite. Boa noite. Eu fiz a dispensa, né? Uhum. Eu recebi um e-mail falando que está deferido. O que isso significa? Que está deferido? Oba! Significa que você não vai cumprir estágio esse semestre. Ai, que bom. Deu, que bom. Agora sai da reunião, não preciso mais disso. Quase isso. Não. Mas, não é. Eu não preciso mais, então. Não, tu não vai precisar cumprir estágio neste semestre. Só aguardar o próximo semestre letivo, tá? Coisa boa, parabéns. Se livrou de uma buchinha temporária. Mas ano que vem a gente se encontra nas séries iniciais. Tá legal. Obrigada, tá? De nada. Cris, agora a Karina também, que ela já está com a mão levantada. Pode ficar à vontade, Karina. Então, a minha dúvida também é da dispensa, né? Uhum. Então, eu trabalho num colégio que tem todos os segmentos, desde a educação infantil até o médio, né? Sim. E eu trabalho na parte de inspetoria de alunos, né? E eu faço, às vezes, assim, faltou professor, eu estou substituindo, né? Uhum. Desde a educação infantil até o médio, assim, eu dou aula, né? Em casa. E eu queria saber se eu conseguiria poderia tentar fazer a dispensa? Tá, e qual é o teu estágio? Gestão. Não. Não conseguiria? Não. Só se você tivesse na função de coordenação pedagógica. E eu tenho certeza que a tua escola não vai te dar essa declaração. Depois, se eu conseguisse. Olha, é um tiro no pé, né? Porque tu imagina eles darem... Eu conversei com eles, né, sobre isso. E eu faço toda a função, né, na verdade. Faltou educação infantil, mas educação infantil. Faltou do médio, eu vou no médio. Eu participo das reuniões de pais e alunos e professores. Porque, na verdade, esse estágio é para supervisão, orientação educacional, tá? Sim. Para especialista. Ele é voltado diretamente para especialista. Então, assim, tu imagina a tua instituição, eles te contrataram para uma situação fim, né? Aí, de repente, eles têm que te dar uma declaração que você faz a função de atendimento à pais, que você faz... Mas como se tipo dando uma coisa que não está fazendo, né? E não está preparada para aquilo. Entendi. Então, assim, tu imagina até o processo trabalhista que tu pode mover contra eles. Sim, é verdade. Então, por isso que eu digo para ti, que eu acho difícil que eles te deem, a não ser que o dono da escola seja teu parente, mas mesmo se fosse minha parente pedindo, eu não dava.
Sim, tá? sim, entendi. Exatamente por isso, porque tu é contratado por um fim como inspetoria, né? Sim. A inspetoria não faz supervisão a professor, porque o supervisor educacional fazer isso, né? Sim, entendi. Ele supervisiona esse trabalho do professor, planejamento. O orientador educacional, ele trabalha com conflitos entre alunos, conflitos com professores, entendeu? Então, é uma parte, ela é mais ampla. Tu faz uma pequena parte da questão da coordenação, mas a parte fim tu não faz. Sim, que essa questão mesmo eu não faço. Tá? Então, eu acho que eles não vão te dar a declaração, vai ter que cumprir. Mas dá para cumprir dentro da tua própria instituição, né? Sim, porque tem todo o segmento, né? Então, tá bom, essa é a dúvida. Tá. Mais dúvidas, gente? Mãos levantadas não tem nenhuma, Cris. Tá. O login e a senha já vem no teu WhatsApp? Já tô no portal. Aí, ó, perfeito. Meu filho, eu sou multitarefa, eu tô aqui, eu entro no portal, respondo faço tudo aqui. Pessoal aqui, ó, ambiente virtual. O Silvio aqui, ele já fez o grupo dele, né? Então, automaticamente já não tá mais aqui em cima, mas para quem ainda não fez o grupo, vai estar aqui em prioridades. Entrando na sala de aula, a gente vai ter aqui a disciplina de estágio. Ele tem até 2, ó, a disciplina dependência, porque ele não conseguiu cumprir na época e ele vai cumprir agora. Vou entrar aqui em estágio 1 dele. Eu, em Difere, não vou entrar em todos, porque é a mesma situação ali para todos, tá? Aqui a gente vai ter o Fale com o Tutor, que é o professor direto dessa disciplina de vocês, o plano de ensino desta disciplina. Aqui os tutoriais que a gente vai ter sobre postagem, sobre plano de aula, sobre plano de ação, dependendo do estágio que você tiver. O fórum é obrigatório, tá? Fórum 1 é obrigatório, Fórum 2 é obrigatório, faz parte da carga horária da disciplina. Aí eu tenho aqui os manuais. Dentro dos manuais aqui eu vou ter toda a documentação de estágio de vocês, que eu digo que essa documentação que a gente, enquanto professor e enquanto polo, nós não temos acesso, somente o aluno. Então, assim, o plano da disciplina, manual de estágio, vou abrir o manual aqui para vocês terem noção de como ele está. E a gente tem todos os estágios aqui. Oi? Pois então, ali no Fórum 1, que é obrigatório, aí Sim. eu abro ele, aparece só alguns tópicos de orientações, É que dentro desses tópicos de orientações, você pode estar fazendo perguntas e sendo respondido, porque a gente pode pensar assim, Silvia, a questão do fórum é uma questão que a gente coloca todos os alunos do Brasil dentro de uma mesma sala de aula a discutirem. Então, você pode responder seus colegas, assim como você também pode perguntar a eles algumas situações. E, às vezes, até ler ali algumas ideias sobre plano de aula. Eu vou fazer um plano de aula utilizando esse material, vou fazer um plano de aula fazendo com aquilo. Como que eu faço um plano de aula para essa disciplina, para esse conteúdo? Então, é como se vocês estivessem dentro de uma sala discutindo, tá? Por isso que a gente tem diversos tópicos ali, que são diversos assuntos a serem discutidos pelos alunos dentro da disciplina. E aonde que eu lanço acrescentar tópico, tá? Acrescentar tópico. Então, para saber se ou responder tópico, né? Para saber se a dúvida de um pode ser a minha dúvida. Pode ser a tua dúvida. Se tu tem uma dúvida muito referente à disciplina, tu vai em Fale com o Tutor, que aí é o teu professor da disciplina. Se você quer conversar com seus colegas alguma situação, você vai diretamente ali em tópicos ali, escolhe um tópico para estar respondendo e você vai responder os seus colegas, ou ainda você pode inserir um novo tópico dentro daquela temática. Tá, esses dias eu tentei entrar em Fale com o Tutor, meio que me atrapalhei ali, como é que se preenche ali, mas se não der tempo agora, a gente vê outra hora. Tá, depois se eu conseguir, eu dou uma passadinha ali para te mostrar. Não, tá? Aqui eu tenho um manual de estágio. Esse manual de estágio, o que está postado dentro de cada disciplina é o manual do seu estágio supervisionado, da sua disciplina.
desculpa, do seu curso, né? No caso aqui, o do Silvio é de matemática, formação pedagógica. Então, o quadro que eu falei para vocês, toda aquela legalidade que eu disse, referente a tudo, está aqui. Esse manual, todos os manuais já foram reformulados pensando na questão da pandemia, pensando nesse semestre letivo que a gente está, tá? As bases legais dele, o que é o estágio, tudo direitinho. A partir daqui, ele já começa, ó, informações específicas, né, que são, no caso aqui, o estágio do Silvio, que é o 1, e também os 2, as 200 horas, o que tem que ser feito em campo de estágio, e vai ter aquele quadro que eu falei para vocês, ó, o passo, que vocês perguntam, o que eu tenho que fazer em campo de estágio? Gente, aqui tem um passo a passo do que vocês têm que fazer, ó. Primeiro, cadastro do grupo de estágio. Segundo passo, leitura do manual. Terceiro passo, assistir às videoaulas. Quarto passo, participação nos fóruns de estágio. Quinto passo, estudo da base. Sexto passo, construção dos planos. Sétimo passo, postagem. Só um pouquinho. Leitura da BNCC. Não é leitura de toda a BNCC. Não. É só para vocês entenderem. Essa leitura, às vezes, pode ser assim, Silvio. Eu posso também botar lá no YouTube. Porque vocês... muito longa. Sim, são 600 páginas. Não há necessidade de vocês lerem a BNCC toda. Há necessidade de vocês entenderem a BNCC. A leitura que a gente diz ali é o contexto histórico. Poxa, eu sou professor dos anos finais. Então, além de ler todo o contexto histórico da BNCC, eu também tenho que ler o Ensino Fundamental 2, que seria o caso seu, né? E o Ensino Médio. Então, não tem a necessidade de você ler educação infantil se você não vai ser professor de educação infantil. Sim. Então, você só lê as partes necessárias sobre o contexto histórico inteiro da BNCC e depois você lê as partes necessárias de cada um, a fundamentação dentro da área de matemática e a fundamentação dentro da área que você atua ali de 6º até o 3º ano do ensino médio. Tá? Então, esse passo a passo é o que vocês têm que fazer dentro do estágio. Ele é aberto por disciplina também. Ele é por disciplina. Sim. Aí aqui é aquele quadro que eu falei para vocês que tem os horários, tá? Aqui ele já traz que quem optar pelo microvídeo, ó, vai ter que fazer aquele certificado e entregar junto com um relato de experiência de 25 horas, tá? Que seria aquele curso que eu falei para vocês, que é a condição também para aprovação na disciplina de estágios do 2º semestre de 2021, e quem está realizando somente a modalidade microvídeo. Quem não estiver realizando a modalidade microvídeo, quiser fazer o curso, também conta como horas, atividades acadêmicas, científicas, culturais, tá, gente? E aqui a gente tem aquele quadro que eu expliquei há pouco para vocês, que é onde dentro do manual de estágio, em cada etapa do estágio, vocês vão ter esse quadro aqui, ó, atividades desenvolvidas no presencial, híbrido ou remoto, ou atividades microvídeo. A atividade que eu tenho que desenvolver em campo de estágio e o número de horas que eu tenho que ficar nessa atividade. No caso aqui, ó, 20 horas. O que eu tenho que fazer em 20 horas na escola? Eu tenho que entregar documentos, alinhar as atividades e elaboração de cronograma e aplicação com a equipe pedagógica, fazer um cronograma todo. Então, assim, 4 horas eu vou me apresentar. Depois, eu posso botar mais 4 horas de entrega de documentos. E depois eu vou botando as horas aqui, alinhamento de atividades e elaboração de cronograma. Depois eu tenho que fazer 30 horas. Então, eu tenho o estudo do projeto político-pedagógico, o estudo do PPP. Eu tenho que estudar esse PPP 30 horas. Mas esse estudo do PPP não é só ler o PPP, tá? Mas eu também vou observar as atividades de estágio em campo, tá? Isso vai ser subsídio para a construção do relatório de vocês, observar a escola como um todo. Eu vou estudar o PPP e o PPP diz assim, poxa, a escola ela tem 10 salas de aula, mas de repente, olhando e observando a escola como um todo, eu observei que ela tem 8. Então, vou ter que ir lá no meu relato de experiência, dizer assim, ó, a escola no PPP traz que tem 10 salas de aula, porém 2 foram transformadas em laboratórios ao longo do tempo. Então, o PPP está desatualizado. Então, são situações que eu tenho que observar e fazer a comparação entre o projeto político-pedagógico escrito e também o campo de estágio, aquele dia a dia, aquele chão de escola, tá? Por isso que são 30 horas. Aí aqui eu tenho observação participativa em turma, né, de 6º e 7º ano, viu que aqui ele traz 6º e 7º ano, já 2 turmas, né, porque você pode escolher uma das 2 a fazer. E aqui a observação participativa em 8º ou 9º ano, onde ele traz novamente 2 turmas, tá?
Após a observação, decidir os temas, 15 horas, que é o encontro com professor e equipe pedagógica, 1 hora de docência e observação participativa em uma reunião ou ainda conselho de classe. E aqui tem as atividades da disciplina, tá? Que são atividades fora de campo de estágio. Então, é observação participativa, só para me entender? Observação participativa, a gente diz que quando vocês entram em sala para fazer a observação da aula do professor, a gente não quer vocês como uma estátua, né? Que está lá somente para observar e anotar. Em alguns momentos vocês vão estar observando, fazendo anotações, mas também dando auxílio à aula do professor, se colocando à disposição da aula, até porque vocês têm que criar um vínculo com aquela turma para que posteriormente vocês também consigam dar essa aula e vocês consigam entender as dificuldades do aluno. Uhum. Então, vocês vão participar da aula junto com o professor. Ele tem a docência da aula, mas vocês podem apoiar, auxiliar, tirar uma dúvida de um aluno, ensinar individualmente, se colocar à disposição do professor. Entendi. Tá? Então, isso aqui vocês têm que fazer essas leituras e entender o manual e entender o estágio de vocês dentro de cada etapa que vocês têm que cumprir nesse momento, tá? Voltando aqui, eu vou me alongar um pouquinho mais rápido, porque a gente já está quase chegando às 10 horas, tá, gente? Então, só para a gente não se estender muito, a gente tem aqui, ó, o estágio presencial, todas as documentações para estágio presencial, o estágio híbrido, toda a documentação necessária para o estágio híbrido, e eu tenho estágio de microvídeo pandemia, toda a documentação para o estágio de microvídeo pandemia, e alguns materiais complementares. Aqui tem a BNCC para vocês, tá? O espaço participativo e a contextualização dos atores na escola, vocês têm que ler. O papel do PPP em tempos de pandemia, tem que ler. Projeto político-pedagógico, tem que ler. Vocês têm que entender o que é o PPP. É obrigatório, tá? Vou abrir aqui para vocês um plano de aula, tá? O modelo. Fazer uma explicação breve sobre o modelo, mas cada um tem essa aula lá, uma aula somente sobre plano de aula dentro do portal de vocês. Aqui o plano de aula a gente tem a data de aplicação e escola. Caso vocês não consigam campo de estágio, esses dois ícones aqui vão fazer microvídeo, vão em branco, tá? Integrantes da equipe de estágio. Só um minutinho. Pronto. Acabou o ruído, né, gente? Pronto. Voltando. Integrantes da equipe de estágio, que é o nome do aluno completo, sem abreviatura. Área de conhecimento, é aquela área que eu falei lá para vocês da BNCC. A gente tem as áreas de conhecimento dentro da BNCC, para depois a gente ter a disciplina. Aí eu tenho aqui a série que será aplicada esse plano, e para as meninas que vão fazer educação infantil, por favor, coloquem a turma que vocês vão fazer a aplicação desse plano, porém, vocês têm que colocar também a idade das crianças entre paredes. A duração dessa aula, que vai ser de 50 minutos a 1 hora, o conteúdo que vocês vão trabalhar e a habilidade específica desse conteúdo. Aqui eu tenho o objetivo geral e o objetivo específico, e eu gosto sempre de dizer que os objetivos é a subida de uma montanha, né? Então, o meu objetivo geral é alcançar o cume da montanha. Eu quero chegar lá em cima na montanha. Esse é meu objetivo geral. É o que eu quero no final de toda a minha caminhada. Chegar no cume da montanha. E o meu objetivo específico é toda a minha jornada até o cume da montanha. Então, é toda a ação que eu vou fazer para conseguir alcançar o cume. Nesse sentido, andar, caminhar, descansar, alimentar-se, hidratar-se. Por que eu estou botando tudo em verbo? Porque o meu objetivo específico é a ação que eu vou fazer para dar suporte a alcançar, durante o meu planejamento, o meu objetivo geral. Objetivo específico, tudo aquilo que eu faço para garantir que o meu objetivo geral seja consolidado ao final do meu planejamento. Por isso que ele começa com um verbo, porque ele é uma ação. Desculpa, gente, já vai falhando, né? Já estou no terceiro período de trabalho, já vai falhando a voz. Então, assim,
O meu objetivo geral eu vou olhar para o meu final do plano, para o meu conteúdo, para a habilidade que eu quero que o meu aluno aprenda. Eu vou olhar o meu final do planejamento e dizer, poxa, no final da minha aula eu quero que o meu aluno saiba isso. É meu objetivo geral. Quando eu penso no meu objetivo específico, é toda ação necessária para alcançar meu objetivo geral. No mínimo, colocar 3 ações, tá? Refletir, pensar, sempre com verbo. Depois aqui a gente tem a metodologia, que a metodologia nada mais é do que um método que eu emprego para a minha aula. Qual método eu vou dar aula? E aqui a gente já deixou de lambuja para vocês um método de 3 pontos, né? Que é sensibilização, desenvolvimento e atividade de fixação. Pensando que mesmo que eu tenha uma aula planejada, maravilhosa na minha cabeça, eu vou ter que usar esses 3 pontos aqui. O que seria a sensibilização? É aquele momento que eu faço a introdução da minha aula. Às vezes, quando eu estou lá na educação infantil, se eu vou ler uma história, é o momento que eu vou pegar as crianças, que eu vou sentar elas, colocar elas na roda, começar a falar sobre essa história, mostrar a capa do livro dessa história e começar a investigar com eles. Será o que conta essa história? Será que tem super-herói? Será que tem mocinha? Será que vai ter uma princesa? Será que tem bicho? Será que tem monstro? E eu vou começando a aguçar a curiosidade da criança. O desenvolvimento é onde realmente eu vou ler essa história. É onde a história vai acontecer. E a atividade de fixação é uma atividade que eu vou fazer para saber se eu alcancei meu objetivo geral. É uma atividade de fixação do conteúdo. É onde eu vou fazer a criança colocar em prática esse conteúdo que eu estou dando, tá? Então, nesse sentido, se eu for pensar lá nas séries iniciais ou nas séries finais, porque eu falei de uma maneira mais lúdica por causa da educação infantil, mas quando eu penso lá nas séries iniciais, nas séries finais ou no ensino médio, eu vou trabalhar um conteúdo formal dentro de uma disciplina, a sensibilização vai ser aquele momento que eu vou dar aquela introdução da aula, que eu vou fazer ligação com outros conteúdos trabalhados anteriormente, ou que eu vou trazer lembranças de outros conteúdos para esse conteúdo. Digamos assim, poxa, eu vou trabalhar a multiplicação, já que eu estou aqui no login do Silvio, né? Eu vou trabalhar a multiplicação com os alunos. O que eu posso ligar à multiplicação? Gente, a multiplicação é a adição. Então, eu posso começar a introduzir para os alunos, vocês lembram da adição? Imagina se eu tivesse que somar 50 vezes o número 2. Será que existe alguma coisa que eu posso reduzir essa soma? Existe a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que a diminuição de uma adição muito longa, né? Então, a gente consegue fazer, porque multiplicação é a quantidade de vezes que eu somo o mesmo número. Então, nesse sentido, eu consigo estar fazendo essa ligação entre um conteúdo e outro, para estar norteando o aluno aquilo que a gente vai começar a trabalhar. O desenvolvimento é onde realmente o meu conteúdo vai aparecer. É onde eu vou fazer as explicações, onde eu vou mostrar slide, onde eu vou mostrar, às vezes, vídeos, eu vou fazer atividades diretamente no quadro, planos mentais no quadro para eles, como vocês forem trabalhar. E a atividade de fixação é uma atividade direcionada a saber se o aluno aprendeu ou não determinado conteúdo. Aqui a gente tem o cronograma, tá? Que eu vou determinar quanto tempo, lembrando que vai ser de 50 minutos no mínimo e de 1 hora no máximo. Então, o cronograma é a determinação de tempo que eu vou ficar dentro de cada etapa. Quanto tempo eu vou levar para fazer uma sensibilização, quanto tempo eu vou levar para fazer um desenvolvimento, quanto tempo eu vou levar para fazer uma atividade de fixação. Avaliação. Quando vocês estão em campo de estágio, e principalmente na educação infantil, a avaliação na educação infantil tem como objetivo avaliar o desenvolvimento da criança e não se ela aprendeu ou não aprendeu, porque não tem pré-requisito de aprendizagem na educação infantil. A gente trabalha conteúdos, a gente tem um currículo da educação infantil, mas esse currículo ele é social, ele é coletivo e ele é do desenvolvimento da criança. Então, a avaliação aqui, ela tem que ser voltada à observação do desenvolvimento da criança. Para as séries iniciais e para as séries finais e para o ensino médio, quando eu penso num contexto de avaliação, vocês não têm a função de avaliar e aferir uma nota ao aluno em campo de estágio. Vocês têm a função de avaliar se o objetivo da aula de vocês foi cumprido com êxito ou não.
Então, essa avaliação vai ser observatória, referente a todos os processos que vocês vão fazer durante a aula de vocês. Então, observar a interação do aluno com o conteúdo, observar se o aluno conseguiu desenvolver as atividades, observar se eles tiveram dificuldades no desenvolvimento dessas atividades e como que vocês vão fazer para sanar essa dificuldade. Pensando que eu tenho que obrigatoriamente avaliar para saber se eu dei conta de atingir meu objetivo geral. Eu só consigo saber se no final do meu planejamento eu atingi meu objetivo geral se eu fiz uma boa avaliação de toda a minha aula. Então, a avaliação, ela é reflexiva, ela é diagnóstica, ela é emancipatória, ela é observatória, tá? Aqui, eu venho para recursos, né? Então, eu tenho recursos materiais e eu tenho recursos digitais. Recursos materiais será todo o material que vocês levarem para a aula de vocês. Aí eu vou trabalhar no 4º ano, no 5º ano eu vou trabalhar o corpo humano. Aí eu vou pegar o fininho que a gente chama na escola e também chama no polo, é o esqueleto, tá? O esqueleto pequenininho. Vou pegar o fininho e vou levar para a sala de aula para o pessoal, para os meus alunos verem todos os ossos do corpo e como a gente tem ossos no nosso corpo, a quantidade de ossos, a questão da junção das articulações. Então, isso é material? É material. Eu vou dar uma folha para os alunos fazerem um exercício em sala. É material? É material. Eu vou trabalhar com uma cartolina, eu vou trabalhar com um livro, eu vou trabalhar com lápis de cor, eu vou trabalhar com... eu vou levar um data show para a sala de aula para desenvolver alguma coisa com eles, vou passar um vídeo. Isso tudo é material. Aí eu tenho 2 tipos de materiais. Eu tenho os materiais que eles são palpáveis, que vai desde a folha até o livro que eu levo impresso, e eu tenho aqui os recursos digitais, que são tudo que eu vou levar digitalmente para o aluno. Uma plataforma de YouTube é digital, o Data Show ele é digital, eu vou usar o Google Classroom, ele é digital, eu vou utilizar o WhatsApp, ele é digital. Então, todos os recursos materiais e digitais. Depois aqui eu tenho as referências, né, que é tudo que vocês utilizarem para realizar esse planejamento por completo, incluindo a BNCC, tem que estar referenciada. Mas assim, eu vou dar aula de história lá no 4º ano. Vou falar sobre a história do município no 4º ano. Uma história regional. Eu li um livro sobre a história do município de Florianópolis, mas eu não vou passar para as crianças porque a linguagem não está tão adequada. Ele entra na referência? Entra. Porque por mais que ele não apareceu no dia da tua aula, ele fez um embasamento para esse planejamento. Eu retirei do livro didático dos alunos algumas atividades, mas eu adaptei essas atividades ou eu fiz diferente a atividade. O livro didático do aluno vai entrar aqui? Vai, porque ele também foi material de pesquisa. Então, vai entrar aqui tudo que vocês entregarem para os alunos de autoria, às vezes um texto, às vezes um livro que vocês vão ler, algo nesse sentido, e tudo que vocês também utilizarem como material de apoio para a construção do relato do plano de aula de vocês, tá? Aqui a gente tem a metodologia, e eu sempre digo para os alunos, e dou a dica de vocês colocarem pontos. Apresentação, organização da sala, introdução ao conteúdo, fazendo ligação a conteúdos anteriores, desenvolvimento, a mesma coisa, vou colocando tudo como tópicos. Porque aqui embaixo, e por último, para finalizar o plano de aula de vocês, vocês terão que fazer assim a aula perfeita, que vocês farão a descrição desta metodologia, fechando o olhinho, imaginando vocês entrando na sala, desde o bom dia até o final da aula de vocês, o que vai acontecer em cada etapa, em cada passo. Terminei a descrição da metodologia, terminei meu primeiro plano, só falta mais 4. Todos os planos têm que estar dentro de um único documento para postagem, porque só pode fazer uma postagem. São 5 planos de aula, indifere o estágio que eu estou fazendo, ou 4 planos de ação. Exceto para o estágio de EJA, que são 2 planos de EJA, pedagogia, que são 2 planos de aula e 1 plano de ação para educação e espaço não escolar. Só esse estágio que tem a diminuição dos planos. Todo o resto, formação, segunda licenciatura, docência, é 5 planos de aula.
Bom, aqui dentro da sala de aula de vocês, voltando aqui para dentro da disciplina, deixa eu só ver se eu consigo ali explicar para o Silvio. André, tá aí ainda? Estão todo mundo aí? Sim, Cris. Tá. Só ia te passar assim, ó, tem a Rutileia fez uma pergunta antes, tá? Ela falou assim que ela trabalha de manhã com educação infantil e à tarde com os anos iniciais de 4º e 5º ano, tá? Uhum. Ela pode pedir dispensa também para os anos iniciais? Se ela pedir na educação infantil, porque o da Rutileia agora é educação infantil. Se ela pedir na educação infantil, ela não vai poder pedir nos anos iniciais ano que vem. Mas eu sempre digo, mais vale um pássaro na mão do que 1000 voando, gente. Ano que vem a gente não sabe. Às vezes pode mudar tudo na vida dela e ela não está nem contratada para uma escola. Às vezes pode estar trabalhando numa empresa privada. Chega alguém de uma empresa privada e diz assim, Rutileia, eu te pago 5.000, vem trabalhar para mim. Ela vai ficar na escola? Não. Aí ela também não tem como não tem como validar esse estágio. Se ela tem a possibilidade de validar agora, valida agora. Lá na frente a gente vê o que a gente faz. Minha opinião, mas vai do aluno aceitar ou não, tá? Porque tudo pode mudar de um semestre para o outro. Bom, Silvio, aqui ó, é só tu, no Fale com o Tutor, é só tu clicar em criar, tá? Não foi registrado nenhum diálogo, eu não vou clicar em criar aqui, porque depois eu não consigo retornar, tá? Aí vai ficar uma pergunta em branco. Então é só tu clicar aqui em criar. Voltando aqui na disciplina, em avaliações, aqui eu vou fazer a postagem das fichas de estágio. E só aparece isso porque o Silvio já fez a criação do grupo de estágio, tá? Para quem não fez, não vai aparecer. Então, do dia 18/10 a 22/10, não tem o íconezinho aqui embaixo ainda, porque não há essa possibilidade de postagem de ficha, porque está fechada, mas é aqui que eu vou postar as fichas. E aqui do lado, eu tenho ó, atividades de estágio P1, é onde eu vou fazer a postagem dos planos de aula e também do plano do relato de experiência. Como o Silvio já fez o grupo, esse quadro verde já aparece para ele. Ele já tem um professor corretor, que é a professora Tatiana. O status dele está aguardando postagem, tá? Como o Silvio aqui. Se eu fizer em grupo, eu vou ter mais de um aluno aqui. E o interessante, tá, gente? Quando eu faço em grupo de estágio, aí eu estou fazendo com 3 colegas minhas. Basta uma das 3 colegas realizar a postagem, tá, do documento na plataforma. Se eu estiver fazendo sozinho, obviamente eu vou ter que postar. Se eu estou fazendo em 3, uma postou aparece para todas, porque vocês estão em grupo. A postagem é feita aqui, ó, P1, que ainda não está disponível, abre no dia 1/9 e se encerra no dia 5/10, mas vai aparecer aqui para vocês, tá? Uma setinha que vocês clicam, escolhem um arquivo e mandam via plataforma. E o que mais acontece com todos os alunos? Cancelam a postagem, postam 50 vezes, por quê? A gente é tipo Tomé, né? A gente quer ver a coisa ao vivo e a cores e ver acontecer. Postei. Eu vou lá e clico em cima do arquivo que eu postei. O que vai acontecer? Vai abrir um documento em branco. E é totalmente natural. Porque o documento ele fica oculto para o aluno no primeiro momento, para que não haja alteração depois da postagem. Mas daqui umas horas ele já aparece na plataforma e não tem como ser baixado e modificado e enviado novamente, tá? Então, no primeiro momento que eu faço a postagem, eu clico em cima, o documento abre em branco e é normal. O que eu tenho que verificar? Se o nome do documento que está postado é o mesmo nome do arquivo que eu salvei. E tem que ser postado como documento de Word. Eu faço a postagem aqui, eu tenho as correções aqui. Plano de aula, relato de experiência. Eu faço a postagem aqui, eu tenho as correções aqui. A nota vai ser aferida pelo professor aqui, tá? Perguntinhas, pessoal? Nenhuma aqui no chat, tá, Cris? E nenhuma mão levantada também. Deixa eu ver, gente. Ainda temos bastante alunos na sala ou já me abandonaram? Aí um pouquinho, nós estamos com 9 agora. Tá, mas a gente chegou a ter quantos? Só porque eu falei, o Silvio levantou a mão, a gente chegou a ter 17. Só? Sim. E vai ter muita gente recebendo o vídeo. Muita gente mesmo.
Tá, pode falar, Silvio. Oi, Silvio? Oi, Silvio? Agora sim. É que o microfone estava desabilitado, eu não conseguia habilitar. Ah, tá, pode falar. Não, quando eu fizer depois que eu postar o plano de aula, não tem como alterar mais. E as correções, como é que a gente faz? É que, na verdade, assim, ó, vocês têm direito a uma postagem. Como vocês são alunos e vocês estão em campo de estágio, estão para aprender, por mais que vocês tenham uma aferição de nota, o plano de aula de vocês vai ser corrigido para que vocês consigam, em campo de estágio, fazer a aplicação desse plano de forma correta, tá? Então, às vezes, pode faltar alguma situação, faltar outra, e o professor vai identificar para vocês, ó, essa metodologia ela não está adequada a essa idade, não está isso, não está aquilo. Ele vai fazer as devidas verificações do plano de aula para que vocês saibam se vocês vão conseguir colocar em prática de forma correta. Mas ele é igual à prova. Fiz a prova, eu vou saber aquilo que eu tirei a nota, se eu tirei a nota boa ou não, né? Mas não tem como vocês aumentar a nota após essa correção. Tá? Não, então a pergunta é diferente. Enquanto da elaboração do plano, né, com base nas orientações do professor, antes de eu postar, eu tenho que saber se ele está bem adequado, alguém pode avaliar isso, eu posso mostrar para alguém? Não, tu podes até conversar com o professor no chat, referente ali ao plano, tudo, mas não tem como fazer a postagem antecipada ou alguém avaliar teu plano. A avaliação professor tutor? Não, a avaliação já é final. Tá, mas antes de eu postar, eu posso... Pode conversar com o professor, mas a avaliação já é final. Não tem como ele olhar e dizer assim, ó, é a mesma coisa quando vocês tinham discursiva. Vocês postavam a discursiva e recebiam uma nota. Mesmo assim, o professor dava algumas situações ali, ó, poderia ter sido mudado isso, poderia ter sido falado isso, entendeu? Faltou descrever isso. Então, é a mesma situação do plano de aula. Vocês vão entregar, o professor vai fazer as correções para vocês saberem onde vocês estão errando, mas vocês não terão a possibilidade de reajustar e reenviar. Entendi. Postou, já era. Postou, já era, é aquela nota. Tá? E lembrando, a gente vai ter uma nota para plano de aula que vai de 0 a 3, e a gente vai ter uma nota para o relato de experiência que vai de 0 a 7. Então, assim, como a gente precisa de muitos detalhes para o plano de aula e muitos detalhes no relato de experiência, a gente pensa assim, mas se eu for mal nos planos eu consigo no relato. Não, são tantos detalhezinhos que, às vezes, são tantas coisas. Deixa eu parar de... coisa aqui para ligar a câmera, porque eu estava falando só com as bolinhas e também estava eu como bolinha, né? Então, assim, são tantos detalhes, tanto no plano de aula quanto no relato de experiência, que às vezes eu vou perdendo um décimo aqui, um décimo lá, outro décimo cá. Então, assim, às vezes eu tenho que caprichar muito no plano de aula, caprichar muito no relato de experiência para conseguir atingir a média. A média para aprovação na disciplina é 6, tá?